Esse texto de João capítulo 6, e ele fala de algo maravilhoso que aconteceu no ministério de Jesus, enquanto ele estava pregando, anunciando o Evangelho. Mateus capítulo 14 relata isso, Marcos capítulo 6, Lucas capítulo 9, e então João também capítulo 6 fala sobre isso. Eu escolhi o texto de João por causa de algumas nuances que João apresenta aqui, diferente dos outros evangelhos que são chamados sinóticos. O evangelho de João ele traz algumas lições preciosas para nós. E eu gostaria de hoje meditar sobre este texto, então, de João, capítulo 6, verso 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe, dizendo: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: Aqui tem um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou: Fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados. E fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes para vir e levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar? Querido Senhor, nós sabemos que a Tua palavra não foi escrita em vão. E assim como a chuva e a neve caem do céu e para lá não tornam sem primeiro molhar a terra e dar fruto ao que semeia, assim também a Tua palavra não volta vazia para o Senhor. E esta palavra não é diferente. Que ela fale ao nosso coração neste encontro. Que cada pessoa que veio aqui, Senhor, possa ser alimentado pela Tua palavra, assim como aquela grande multidão foi alimentada pelo pão e pelo peixe. Senhor amado, nos alimenta com a Tua presença. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu, Senhor Jesus. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, que a nossa mente esteja atenta, cativa à Tua palavra, assim como este povo estava cativo, sentado, aguardando, sendo alimentado pelo Senhor da glória. Pai, nós oramos assim no nome de Jesus. Que seja assim. Amém. Esse texto, ele é peculiar, porque João trabalha um pouco mais sobre o fato de Jesus ter multiplicado, ter transformado aqueles 5 pães no alimento suficiente para alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças.
E diga-se de passagem, o povo judeu era um povo que tinha muitos filhos. Então, vamos pensar que pelo menos umas 8 a 10 mil pessoas estavam ali. E sobraram mais pães do que tinha no início. É algo maravilhoso o que aconteceu. E isso chamou a atenção das pessoas. E na sequência do texto você vê Jesus se despede da multidão, manda os discípulos atravessar o mar. De madrugada ele vai andando sobre as águas para o encontro dos discípulos. Ele chega do outro lado, versículo 22 você tem na sua Bíblia, se você quiser acompanhar. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguira nele com seus discípulos, mas eles haviam partido sozinhos. Então eles foram e correram e chegaram lá e perguntaram: mestre, como é que o senhor chegou aqui? Então a gente chega no versículo 27 que diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Por que esse texto é tão importante? Nós podemos aprender algumas lições preciosas nele. E eu gostaria de falar sobre algumas lições, 5 mais precisamente. 5 lições. Eu sei que a meditação nesse texto ela é bastante extensa. E eu vou procurar ser objetivo e rápido dentro das minhas colocações. Deus me colocou essa mensagem no coração há uns 7 anos atrás. E eu preguei 6 vezes sobre esse texto e eu quero fazer isso apenas uma vez hoje. Eu creio que Jesus está brevemente voltando. Então nós não temos tempo para ficar mendigando e dando migalhas do pão da vida para as pessoas. Precisamos repartir assim como Jesus repartiu até que todos se fartassem. Amém? Lições da multiplicação. Primeira lição, a lição da visão. Como é que Jesus viu aquela multidão? Mateus capítulo 14, verso 14, fala sobre o mesmo texto, o mesmo episódio, nos diz que quando Jesus viu aquela multidão, ele teve misericórdia dela, porque era como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor. Essa é a primeira lição que a gente aprende com a visão de Jesus. E nós precisamos pedir que Jesus abra os nossos olhos, para que nós possamos ver como Ele vê. Aliás, aqueles 2 discípulos de Jesus, enquanto estavam indo para Emaús, estavam caminhando ao lado de Jesus por 11 quilômetros, e eles não perceberam Jesus. E quando Jesus, então, ora na frente deles, repartindo o pão, eles percebem que é Jesus e Jesus desaparece. Não é interessante? Enquanto eles não viam Jesus, eles estavam enxergando. Mas quando eles perceberam quem era Jesus, Jesus desaparece dos olhos deles. Porque quando nós conhecemos Jesus, nós não precisamos nos dirigir por vista. Nós nos dirigimos por fé. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 7. Nós somos dirigidos pela fé e não pelas vistas. Aqueles discípulos que estavam com Jesus, mesmo Jesus os colocando à prova, eles estavam querendo dirigir a vida deles e resolver os problemas deles apenas por aquilo que eles podiam ver. Alguns chegam a fazer um cálculo, o que seriam pegar um pedacinho, uma migalha para cada um. Seria 200 dias de trabalho de um trabalhador. Se você ganhar aí a média de R$1.000 por mês, isso seria mais ou menos a base de uns 8 meses, 7, 8 meses de trabalho. Seria R$7.000 de pães só para dar um pedacinho para cada um. E não para satisfazer. O que Jesus faz? Pega 5 pães, alimenta toda aquela multidão e sobra mais do que tinha no início.
É assim que Deus faz. Amém? Visão de misericórdia. Como é que nós olhamos para as necessidades das pessoas? Visão da necessidade. Jesus olhou para a necessidade daquela multidão. A necessidade real que eles tinham naquele momento era o pão. Quando eles perceberam que a necessidade imediata fora satisfeita, eles correram atrás de Jesus porque eles tinham outras necessidades. Eles queriam proclamar Jesus rei porque eles não queriam trabalhar. Eles queriam alguém que sustentasse eles e eles simplesmente vivessem de boa. Na sequência do texto, Jesus chama a atenção dessa multidão e fala para eles, olha, trabalhem por outro pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então eles dizem, olha, os nossos antepassados foram sustentados durante 40 anos no deserto pelo maná que Moisés deu. E Jesus disse, não foi Moisés, foi meu pai. É ele que sustentou. E é ele que me mandou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come do pão natural, volta a ter fome. Mas quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Nossa visão ela é muito limitada. Nós pensamos no aqui e no agora, no que nós desejamos, no que nós necessitamos. Nós não pensamos como Deus pensa, porque nossos olhos precisam ser abertos para enxergarmos como Deus enxerga as coisas. Aquele servo de Eliseu ficou assustado com o número de soldados que havia cercado aquela cidade. Eliseu pede para que Deus abra os olhos daquele servo e ele passa a enxergar anjos, carros, cavaleiros de fogo ao redor de Eliseu. O que em nossos olhos precisam ser abertos para que nós possamos enxergar? Em João, o mesmo evangelho de João, no capítulo 9, Jesus liberta um homem de cegueira desde a sua infância. Aqueles que enxergavam, que eram os homens considerados cultos e conhecedores da palavra de Deus, eles consideraram que aquele milagre era mentiroso. E então Jesus confronta eles. E eles dizem que Jesus estava ofendendo eles. Jesus então repele a questão dizendo, porque vocês dizem que enxergam, vocês continuam cegos. A maneira como Deus enxerga, a maneira como Deus vê, não é pautada pelo poder natural de enxergar e de ver as coisas do mundo natural. Precisamos entender como Deus vê, como Jesus vê. E se nós somos chamados para fazer parte do corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, nós precisamos pedir a Jesus Cristo que abra os nossos olhos cada vez para que nós possamos ver o que Ele quer, a maneira como Ele deseja. Nós não podemos nos assemelhar com essa multidão que estavam querendo proclamar Jesus, o Rei, para que não tivesse mais nenhum tipo de esforço. Muita gente jejua e ora, mas não trabalha, não se prepara. Você pode fazer tantas campanhas de oração quantas você quiser. Se você não trabalhar, você não vai ganhar. Se você não estudar, você não vai ser aprovado. Não é isso, Clarice? Parabéns. É desse jeito. Tem um ditado que me acompanha desde a minha infância, quem cedo madruga, Deus ajuda. E quem levanta mais cedo, toma água limpa. É necessário que a gente entenda estas questões. Em terceiro lugar, a visão do mestre. A visão do mestre é diferente da visão dos discípulos. O mestre sabe o que vai fazer.
Os discípulos não entendiam. Mas João nos diz que Jesus sabia o que ia fazer, ele estava colocando eles à prova. E quando nós somos provados, será que somos aprovados? Como um bom mestre, Jesus é paciente e ele espera que nós possamos crescer cada dia mais. Cada dia mais. Nenhuma aprovação, no capítulo 10, nos diz que nenhuma aprovação vem maior do que nós podemos suportar. E que é comum a todos. Versículo 12 do capítulo 10 de 1 Coríntios nos diz. E junto com a aprovação, ou a tentação, depende da tradução, ele provê o escape. Para que a gente possa suportar. É possível vencer. A visão da fé. Os discípulos estavam vendo a necessidade, a impossibilidade, o lugar era deserto, não havia suprimento necessário, mas Jesus viu a possibilidade. Nós vemos a limitação. Jesus enxerga a possibilidade. Você olha para uma pessoa e diz, esse não tem jeito. Jesus diz, esse tem jeito. Por que nós estamos aqui? Nos consideramos melhores? Não. É graça. Tudo se resume numa palavra. Graça de Deus. É graça. Abundante. Superabundante. Multiforme. Graça de Deus. Só graça de Deus. E por último, a visão da miséria humana. O homem, ele pensa apenas em si mesmo. Se eles o proclamassem rei, ele estaria em dívida com eles. Jesus não aceita o louvor do homem. E ele diz nesse mesmo evangelho que nem ele a si mesmo se exalta, mas é Deus quem o iria exaltar. E que o exaltou. E o colocou sentado ao seu lado direito, de onde governa os céus e a terra. Jesus conhece como nós pensamos. Jesus sabe como o homem pensa. Mesmo o Evangelho de João, no capítulo 2, nos diz que ninguém precisava dizer para Jesus o que é o ser humano, porque ele sabe o que é o ser humano. Capítulo 2, verso 25. Nós precisamos permitir que Deus comece a mudar a nossa mente. A nossa transformação, ela precisa começar pela nossa mente. A nossa mente precisa ser transformada por Deus, não pelo mundo que nos cerca. Nós não podemos permitir que os moldes deste mundo venham nos impor conceitos e valores dos quais nós nos apropriamos e adentramos a palavra de Deus para que ela se adeque ao que nós cremos. Não. É o que a palavra de Deus nos ensina, é o que a palavra de Deus, eterna e permanente, nos fala, é que deve moldar a nossa maneira de ver, de pensar e de agir. Aí então nós vamos ter a visão correta. Então nós vamos ter a visão límpida. Porque nós não temos dificuldade de enxergar. Aliás, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus diz que a gente é capaz de enxergar um cisco no olho do outro. Mas é incapaz de enxergar o pedaço de madeira que existe no nosso. Essa é a miséria humana. Essa é a nossa limitação. E Jesus sabe disso. Ele vê isso. Olha o versículo 30 desse mesmo capítulo. Perguntou-lhe então, que sinais fazes para que vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhe pão do céu para comer. Jesus acabou de multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar pelo menos 5.000 pessoas, e eles ainda dizem,
Que sinal você pode fazer para que a gente acredite em você? A miséria humana, ela é tão letal que homens hoje que têm condições de comprar 5 milhões de pães não têm condições de alimentar 5 pessoas. Ao passo que Jesus, com 5 pães, alimentou 5.000. Nós precisamos entender a matemática de Deus. A segunda lição que eu aprendo com esse texto é a lição da doação. Eu aprendo a lição da doação com aquele menino. Ele doou tudo que ele tinha. E eu tenho certeza de que ele não doou aqueles pães com a mão remissa. Tipo, segurando já uma parte do bico de um dos pães lá. Eu, pelo menos, posso pegar um pedacinho, não posso? A lição da doação. Quando nós doamos, devemos doar com liberalidade. Ser liberais na doação. Porque nós somos apenas mordomos do que nós recebemos da parte de Deus. Quem é generoso, ainda mais é acrescentado. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Muito mais bem-aventurado é dar do que receber. Palavras do Senhor Jesus. Citada por Paulo no livro de Atos. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque quando você dá, você libera suas mãos para que Deus derrame mais bênção ainda. Nós não somos e nem deveremos ser como o mar morto. O mar da Galileia recebe toda a água do Rio Jordão, tem vida em abundância e despacha toda a água adiante. O mar morto recebe toda a água do Rio Jordão, não despacha para lugar nenhum. E não tem uma única vida nele. Nós somos chamados para ser canais de bênção. Quando Deus derrama recursos nas nossas mãos, não é para que nós nos apropriemos daquilo e fiquemos como se fôssemos donos. O problema não é o crente ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter o crente. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. O dinheiro em si não é mal nenhum. Mas o amor ao dinheiro, sim. É isso que leva à ruína, ao abandono da fé. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 a 10, você tem uma lista ali de conselhos de Paulo, de como o dinheiro pode levar a pessoa à perdição, se afastar de Cristo, da graça de Deus. No capítulo 1, no verso 19, ele já fala que, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Segundo lugar, com a abnegação. O que é a abnegação? É desinteresse, é renúncia, desprendimento, devotamento, sacrifício voluntário do que há de egoístico nos desejos e tendências naturais do homem em proveito de uma pessoa, de uma causa ou de uma ideia. Isso é abnegação. Você se doar. Aquele menino foi abnegado. Ele deu tudo que ele tinha. Ele não reteve um único pão. Terceiro lugar, fazer isso com alegria. Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, quando nós ajudamos alguém, fazer isso com alegria. E fica aqui uma nota de gratidão aos irmãos que ajudaram os haitianos, os índios do Ventara. Minha gratidão, em nome de Jesus. Deus vai derramar muitas bênçãos sobre a sua casa. Deus vai multiplicar as suas bênçãos sobre a sua vida. Porque pessoas foram abençoadas através das suas mãos. Deus está abençoando vidas hoje através das nossas vidas. E é isso que Jesus diz em Mateus capítulo 25. Quando eu estava nu, você me vestiu. Quando eu estava com fome, você me deu de comer. Quando eu estava com sede, você me deu de beber. Quando eu era um forasteiro, você me hospedou.
esses haitianos que foram hospedados aqui, que foram recebidos e que vocês abençoaram, não só quando eles chegaram há 3 anos atrás, como também esse ano, todas as doações que foram conduzidas até lá, Deus seja louvado pela sua vida. E Deus faça multiplicar sobre a sua vida a sua sementeira. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. E em quarto lugar, com discernimento. Aquele menino entregou para que fosse parar na mão do Senhor da glória. Tudo deve ser consagrado ao Senhor. Terceira lição que eu aprendo com esse texto é a lição da gratidão. Aliás, é uma das coisas que nós vemos menos hoje é gratidão. As pessoas acreditam que quando você faz alguma coisa, você está fazendo um favor. E se você faz e abençoa, e constantemente você abençoa, e você deixa de abençoar uma vez, a pessoa se torna seu inimigo. Porque você deixou de ajudá-la. Você fez voluntariamente durante 1 ano. Ajudou aquela pessoa. Aí de repente você não ajuda. Você se torna alguém como uma persona não grata. É como se fosse a sua obrigação. Falta gratidão no coração. E a Bíblia, ela nos ensina que a gratidão agrada a Deus. Agrada a Deus. Nós cantamos agora há pouco, nós queremos agradar o teu coração. E como é que a gente agrada o coração de Deus? Sendo agradecido. Em primeiro lugar, gratidão. Gratidão de coração. Nós podemos ser gratos a Deus em tudo. Paulo diz aos Tessalonicenses, em tudo dai graças. Em tudo. Ele não disse por tudo, mas em tudo dai graças. Aos Filipenses, Paulo nos dá umas lições preciosas a respeito de ansiedade. Tem gente que anda ansioso com muitas contas para pagar isso e aquilo outro. Paulo diz, olha, antes de tudo, seja conhecido diante de Deus pelas súplicas, orações, já com ação de graças. Já com ação de graças. Então, nós podemos ser gratos antes de receber. Antes de receber de Deus, nós já devemos estar agradecidos. Porque sabemos que Ele vai fazer sempre o melhor. Ainda que não seja do jeito que a gente quer. Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Terceiro lugar. Podemos ser gratos no pouco e no muito. Podemos ser gratos no pouco e no muito. Aquele que não sabe agradecer pelo pouco, não vai saber agradecer pelo muito. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Colossenses 3,15 nos diz, sede agradecidos. Não é um conselho. Está no imperativo. Seja agradecido. É imperativo, é uma ordem dada por Deus. Seja agradecido. E não obedecer a essa ordem está errado. É pecado. Quarto, é a compreensão de que tudo provém de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 17, nos diz que todo dom perfeito, toda graça, tudo que vem do Pai das luzes, que é nosso Deus. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E nós devemos elevar a Ele nosso coração de gratidão. Cada domingo que nós nos reunimos aqui para adorar a Deus é culto de ação de graças. Culto de ação de graças é culto de gratidão. Então, quando a gente se reúne aqui, é para adorar a Deus. Quando nós trazemos ofertas e dízimos aqui, nós estamos dizendo, Senhor, o Senhor me deu, por isso eu posso devolver. É como Davi disse, da tua mão nós recebemos e para as tuas mãos nós damos. Tudo pertence a Deus. Eu e você somos apenas o quê? Mordomos, administradores. Gratidão é a moeda com que se paga as dívidas do coração. É gratidão. Gratidão é a moeda com que nós pagamos a dívida do coração.
Algo que você não pode pagar com dinheiro nem com presente. Quarta lição, a lição da administração. Jesus, como Filho de Deus, como na sua economia desse mundo, ele administrou tudo, o seu tempo, dons, talentos, a palavra de Deus, de maneira exemplar, para que eu e você possamos agir da mesma forma. E quando ele fez essa multiplicação, ele mandou recolher aqueles pedaços, não porque ele fosse mesquinho, não, para que nós entendamos que tudo que Deus faz é precioso. Tudo que Deus faz é precioso. Cada dia que você recebe da mão de Deus é precioso. Cada dia é precioso. Cada dádiva é preciosa. Cada alimento que você recebe das mãos de Deus é precioso. Talvez você não goste daquele alimento, mas tem outra pessoa que goste. Doe. Passe adiante. Seja um bom mordomo, um bom administrador. Deus deu uma responsabilidade ao homem que só terá fim no juízo final. Quando Deus criou o homem, Deus o colocou responsável para cuidar do jardim. Apocalipse capítulo 11, versículo 18, nos diz que Jesus vai vir para julgar aqueles que estão destruindo a terra. Tem gente que está explorando, destruindo a terra, com a finalidade de se enriquecer. Estão amealhando, estão guardando dinheiro que nunca vão usar. Nem ele, nem os netos, nem os trinetos, nem os tetranetos, nunca vão usar. Mas com aquilo eles querem governar e dominar o outro ser humano. Ou se sentir superior. É a visão humana. É a visão humana. Para que eu me sinta alguém, eu preciso ser mais do que você. Para que eu me sinta importante, eu preciso ter isso ou aquilo. É como o pastor Max Lucado, num dos seus livros, ele diz que um colega dele tinha uma bagana do Dietrich Hendricks, sei lá como é que é o nome daquela criatura, um cigarro, um cotoco de cigarro que ele jogou fora num show. E aí eles se reuniam toda semana para olhar aquela bagana de cigarro e achavam que aquele cara ele era o máximo, porque ele tinha conseguido catar a bagana de cigarro daquele cantor famoso. E às vezes as pessoas estão fazendo isso hoje. Se reúnem em torno de coisas fúteis, tão significantes, enquanto a verdadeira vida se perde diante dos seus olhos, mas assim como aqueles 2 discípulos de Jesus não percebem. E quando nós não enxergamos direito, nós chegamos a discutir com Jesus. Aqueles discípulos chegaram a bater boca com Jesus. Eles perguntaram para Jesus: Jesus, você é o único hóspede que estava em Jerusalém e não sabe o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Você é o único? Presta atenção. Onde é que você estava? Em que mundo você vive? Nós muitas vezes temos a petulância de chegar diante de Deus e dizer: Deus, você não está vendo as coisas que estão acontecendo? É porque nós não estamos enxergando como Deus enxerga. Precisamos permitir que Jesus se revele a nós, para que nossos olhos se abram, para que nós possamos enxergar como Deus enxerga, para que nós possamos ter um coração generoso e doar como aquele menino, para que nós possamos ter um coração agradecido como o coração de Jesus, como o coração das pessoas, para que nós possamos ser bons administradores. Todo ser humano é responsável pela administração deste mundo. Todo ser humano. Quando Jesus vier, ele vai pedir conta de nós, daquilo que nós fizemos de bem ou de mal, através do nosso corpo. Então, como é que nós estamos administrando essa caixa aqui? A morada do Espírito Santo. Paulo diz em 1 Coríntios que aquele que destrói o seu corpo, Deus vai destruir ele. E Deus não está brincando, porque Deus não brinca. Então nós temos que cuidar bem desse corpício. Esse corpo seu aí é precioso. Eu cresci numa mentalidade onde se dizia: meu coração é de Jesus, meu pulmão é da Souza Cruz.
o que eu faço com o meu corpo é comigo. Não, Jesus veio resgatar a gente de forma integral. Integral. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Espírito, alma e corpo devem ser encontrados íntegros, inteiros, na manifestação de Jesus. Então nós devemos zelar pela saúde. Zelar por tudo que Deus nos deu. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. E nós vamos prestar conta diante de Deus de tudo isso. Tudo administrado corretamente supre as necessidades. Provérbios 20, verso 18 nos diz que é com prudência que se faz a guerra. Isaías capítulo 52, versículo 13, não 53, 13, porque 53 só tem 12 versículos. Eu errei ali na digitação. Mas Jesus administrou todas as coisas com prudência e sabedoria. Sobras não são restos. Jamais se deve desprezar aquilo que Deus abençoou. Eu já vi muita gente pegar sobras de comida e jogar fora de uma forma assim tão displicente, sem nenhum tipo de respeito. Aliás, talvez até possa fazer isso porque não orou antes. Porque em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 e 5 nos diz que quando nós oramos, nós abençoamos, aquela comida se torna santa. Mas às vezes nós comemos sem orar. Nós não seguimos o exemplo de Jesus. Aqueles 2 discípulos que estavam cegos, vendo Jesus. Perceberam que Jesus era Jesus quando ele estava orando, agradecendo pelo pão. Então os olhos deles se abriram. E Jesus desapareceu, porque agora eles não precisavam mais dos olhos físicos para ver Jesus, porque pela fé eles tinham visto quem é Jesus. Devemos dar graças sempre, ser agradecidos sempre, em tudo, por tudo, pela água que você bebe, pela energia elétrica que você tem sobre a sua cabeça, que ilumina a sua casa, pelo carro que você pode ir e vir, pelos filhos que tem, pelo calçado, pela vestimenta, pela casa que você mora. Precisamos ser agradecidos. Precisamos administrar com responsabilidade, porque nós vamos prestar conta diante de Deus de tudo aquilo que nós recebemos em nossas mãos para administrar. E quinta e última lição é a lição do discernimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 16, nos fala de 2 tipos de pessoa. O capítulo 3, que na sequência, porque Paulo não fez essas divisões, foi o homem que fez essa divisão, fala de um outro tipo de pessoa. 3 tipos de pessoa Paulo está falando aqui, mas nós queremos falar sobre 2 exatamente. O terceiro tipo de pessoa é aquele crente, conhecido como crente carnal, o crente imaturo, que não entende nada. Mas no versículo 14 ele fala de pessoas naturais. Pessoas naturais não entendem as coisas de Deus, porque elas não nasceram de novo, elas não têm seus olhos abertos. Precisam ter os seus olhos abertos para que possam compreender as coisas de Deus. E Paulo diz dessas pessoas, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que ele possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ora, se Jesus é o cabeça, e eu faço parte do corpo de Cristo, por que eu tenho que pensar diferente do Mestre? Por que eu tenho que agir diferente do Mestre? As minhas mãos obedecem ao meu comando central, o meu sistema nervoso, o meu cérebro. Inclusive o pulmão, o coração, os pés, a cabeça, os olhos, tudo obedece ao central.
que é Cristo. Nós precisamos estar submissos a Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós precisamos ter os nossos olhos abertos por Cristo para vermos aqueles que estão necessitados à nossa volta. Não sermos remidos, mas agir com misericórdia como Jesus agiu. Suprir a necessidade, não aquilo que a pessoa deseja. Porque hoje nós vivemos num período onde necessidades mesmos são poucas. O que nós temos hoje são desejos transformados em necessidades. As necessidades, de fato, talvez seja de uma cura, seja talvez de uma aprovação, seja talvez de um emprego. Mas o grande problema é que muitas das nossas orações, elas são mais desejos transformados em necessidades do que necessidades de fato, como são. O perigo de confusão que a multidão produz é real. A multidão queria proclamar Jesus rei. Eles viram uma solução imediata para os seus problemas. Muitos de nós procuram Deus porque nós queremos alguma coisa para resolver. Nós não buscamos a Deus, nós não andamos com Deus porque Ele é Deus. Estou falando da igreja como um todo no mundo inteiro. A grande maioria das pessoas quer Deus para suprir suas necessidades. Não quer Deus porque reconhece que Deus é digno de louvor, de adoração, porque reconhecem que eram pecadores, que sem Cristo eles estavam condenados, que com Cristo eles têm esperança. Tem dificuldades? Sim, é verdade, mas com Cristo nós temos esperança, temos vida, temos salvação, temos ressurreição dos mortos, temos vida eterna. Amém? Segundo lugar, a visão que o mundo produz é política e é carnal. É tudo voltado para o aqui e agora. Terceiro, a exaltação que o mundo produz é mortal e maligna. Aqueles homens queriam proclamar Jesus rei. Eles queriam bajular Jesus. Mas eles queriam manipular Jesus. Deus é soberano. Deus não se pode manipular. Deus é Deus. Independente da nossa vontade. Independente do nosso desejo. Ele continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Essa mesma multidão que queria proclamar Jesus rei. Conversando com Jesus, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Minha carne é a verdadeira comida. Meu sangue é a verdadeira bebida. E quando eles ouviram isso, eles disseram: duro discurso esse. E um por um, foi embora. Cabisbaixos. Abandonaram Jesus. Jesus tinha uma igreja de 5.000 pessoas num dia. E no mesmo dia, ele perdeu os 5.000. E para arrematar a história, Jesus olha para os seus 12 discípulos e diz: vocês também não querem ir junto? Está ali, ó. A poeira dos pés de quem virou as costas. Podem ir. Mas Pedro, que teve a revelação de quem é Jesus. Porque Jesus perguntou: quem o povo diz que eu sou? Alguns dizem que você é João Batista que ressuscitou, por isso operam milagres e poderes miraculosos através de ti. Outros dizem que você é Jeremias, ou quem sabe um outro dos profetas, Elias, talvez. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro toma a palavra e diz: tu és o Filho do Deus vivo. Pedro teve a revelação. E naquela hora não foi diferente.
Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para quem nós iremos? Tu é que tens as palavras da vida. Nós precisamos ter a revelação da palavra de Deus no nosso coração para permanecermos firmes quando todo mundo abandona o barco, quando todo mundo vai embora. Nós precisamos estar firmados na revelação da palavra de Deus, sempre, de novo e de novo, porque ela é viva e é permanente. Quarto lugar, não podemos perder o foco de nossa vocação. Jesus não perdeu o foco em momento nenhum. Ele sabia por que ele tinha vindo. Ele não se afastou do Calvário em nenhum momento. Não era o monte da coroação que Jesus veio buscar. Foi o Monte Calvário, onde ele foi crucificado. Jesus não perdeu o foco. Lucas 24, 38, a Bíblia nos diz: mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Os discípulos, mesmo vendo Jesus ressuscitado, eles ainda estavam em dúvida. Eles ainda estavam temerosos. Mesmo sabendo quem Jesus é, eu sei que muitos de nós que estamos aqui ainda têm dúvidas. Será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena me entregar de fato? Como aquele menino entregou tudo nas mãos do Senhor. Será que vale a pena eu me entregar completamente? Será que eu não tenho que me entregar assim 25%? E 75% eu fico assim do controle? Não, nós somos chamados para nos entregar 100%. 100%. Confiar completamente, como uma criança. É por isso que Jesus disse: se você não se tornar como criança, de maneira nenhuma você vai entrar no reino. Porque como criança se entrega completamente, nós precisamos nos entregar completamente. Isso é fé. É só assim que os nossos olhos serão abertos, nós teremos a visão de Cristo. É só assim que nós vamos ter discernimento espiritual para percebermos o mundo que nos cerca. E tantas propostas que o mundo nos oferece, que vai nos levar para longe da vontade de Deus. Jesus não permitiu que aquela proposta daqueles homens dominasse e nem tivesse 1 milímetro no seu coração. Porque ele sabia e ele conhecia as promessas do Pai. O que o Pai prometeu para ele não foi uma coroa em Jerusalém. É o céu. É o mundo inteiro. É a vida eterna. Nós não podemos perder o foco, irmãos. Às vezes esse mundo oferece talvez um emprego melhor. Mas por causa desse emprego melhor, nós abortamos a nossa vida com Deus. Abortamos valores e princípios pelos quais a palavra de Deus nos leva a viver e pelos quais Jesus deu a sua vida. Precisamos andar com a palavra de Deus sempre e praticá-la. Porque senão estaremos nos enganando a nós mesmos. Tiago, irmão de Jesus, nos ensina. 2 Coríntios 6, 14 a 18 nos diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão entre a luz e as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou a união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, ou entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Salmo 84, 10 nos diz: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000, prefiro estar à porta da casa de Deus, de meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Que lições nós podemos